O que será que vai acontecer com as empresas privadas, setor de saúde suplementar, nos próximos anos? Eu vou tentar responder essa pergunta utilizando a lógica que vimos no vídeo anterior. Aquele vídeo em que eu mostrei para vocês como é que é o processo evolucionário, né? Como é que modelos de negócio evoluem para responder com mais eficiência às demandas das pessoas, para resolver problemas de maneira mais efetiva. Então, vamos aplicar isso em saúde com alguma profundidade. Vocês se lembram que na aula anterior eu mostrei que tudo com relação à solução de problemas sempre começa com um artesão. Especialistas que aprendem a resolver problemas, seja fazer um sapato, seja lá atrás, seja, enfim, resolver problemas de alguma natureza que interessam as pessoas. E é sempre de baixa escala, é caro, porque tem pouca gente capaz de dominar aquela arte, aquele ofício, e a relação é 1 para 1. Como a gente procurou mostrar, parte sempre do exame de cada solução individual para se chegar à solução. Com o tempo nós vimos que esse conhecimento que no início era embutido, digamos assim, residente, né, na cabeça dos especialistas, ele migra para processos e para tecnologias, o que possibilita que muito mais gente tenha acesso a boas soluções de qualidade e de uma maneira mais acessível, mais barata. O preço cai. Então, a ênfase aqui é no especialista que é em processos e tecnologias. E vemos, e aí está a Revolução Industrial, a linha de montagem, uma série de exemplos históricos que demonstram que essa tendência geral é verdadeira. Se continuarmos com a nossa investigação evolucionária, vamos ver que o passo seguinte é a criação de plataformas para, digamos assim, aperfeiçoar ainda mais o que já tinha sido aperfeiçoado na etapa anterior, na etapa em que processos e tecnologias dominavam. Aqui essas plataformas, que no início não são digitais, elas são habilitadas por um outro tipo de tecnologia diferente das tecnologias que habilitaram a criação. Por exemplo, a linha de montagem é uma tecnologia, o telefone é uma tecnologia, né? O rádio, a televisão, coisas que apareceram aí pelo início do século XX, né? A televisão um pouquinho mais tarde, meados do século XX, são tecnologias que viabilizam o surgimento de plataformas, que não são digitais no início, mas que já desempenham o papel de fazer com mais eficiência, desempenhar o processo de colocar quem quer comprar e quem quer vender, ou quem quer transacionar alguma coisa em contato com quem pode viabilizar essa transação, colocar esses dois entes, né, em contato. Então eu dei o exemplo do supermercado, dei o exemplo das páginas amarelas, na época do telefone fixo, são plataformas. Agora nós temos plataformas digitais que amplificaram o poder, né, de gerar acesso, entregar coisas de boa qualidade com preço mais baixo. O caminho, nós podemos dizer, e aqui eu faço uma pequena observação que é importante do ponto de vista conceitual. O caminho ideal para qualquer sistema empresarial, saúde ou não, é ser o máximo rede possível, o mais informacional, o mais plataforma possível. O que nós estamos vendo hoje na economia global é exatamente digamos assim, a transformação em plataformas, né, de negócios que antigamente eram separados e que passam a adquirir uma configuração diferente por causa das plataformas aí sim digitais. Vamos voltar lá para eu mostrar para vocês o que isso implica em saúde. Em saúde nós temos, pensa nas várias formas de prestação de serviço, hospitais, operadoras, consultórios, empresas
tipo empresas farmacêuticas, e tudo que faz parte disso que a gente chama de ecossistema de saúde. Nós temos ainda, se a gente for pensar bem, uma mentalidade, quando a gente pensa em coisas de saúde, predominantemente artesanal. Boa saúde para nós é sinônimo de médico que detenha um conhecimento importante. Vou repetir. Boa saúde está associado à figura do médico, então, portanto, está associado ao modelo Solution Shop. O bom médico no consultório, o bom médico no hospital, é o bom médico que garante a solução de problema. Qual é a dificuldade com esse tipo de mentalização? Solution shops são caros. Então, o tipo de solução que uma solution shop, médicos individuais, pode prover é sempre limitada em escala. Nunca é de alto volume. Não pode ser, porque é caro. Mas nós vimos também que à medida que o conhecimento desses especialistas podem ser codificados, passam a poder ser codificados, acontece o processo que a gente já viu em todas as outras áreas. Esse conhecimento que ficava na cabeça do especialista migra para processos e para tecnologias. E barateia, e aumenta o acesso, e atinge mais gente, o volume cresce. Isso não está acontecendo ainda em saúde, é notável, mas já há uma pressão quase irresistível para que venha a acontecer. Saúde, cuidado médico, ficou para trás. Está acontecendo esse processo de migração daqui para cá, para descer essa rampa, vamos dizer assim, por causa da existência de tecnologias. E nós estamos vendo, né, tecnologias que viabilizam isso, como aconteceu em todos os outros setores. Você já sabe das tecnologias que a gente está falando aqui na área de saúde. Tá? Inteligência artificial, genômica, etc, etc. Então a gente pode apostar, minha gente, que vai acontecer o processo que a gente viu em outros setores. Aparecerão em algum momento as plataformas digitais que vão aperfeiçoar o modelo Solution Shop e o modelo cadeia de processos de uma maneira mais eficiente, mais efetiva, mais barata, melhor. A saúde vai se transformar em plataforma digital. O que nós temos hoje em saúde é a concentração de atividades, principalmente na saúde suplementar, no formato brasileiro, aqui em cima. Porque a alta complexidade é onde se ganha dinheiro em saúde, tá? Vamos falar assim. Então, o negócio hospital, ele é bom negócio como business por causa da alta complexidade. Então, reparem como é que é o marketing dessas organizações. Eles falam nos grandes nomes da medicina que estão lá, eles falam nos papers, nos estudos que eles produzem e publicam aí na mídia internacional, né, no meio médico, né? Eles falam da reputação da instituição, tudo para reforçar a ideia de que as soluções que eles provêm para problemas das pessoas, essas soluções são entregues por médicos especiais. Então, o que a gente está afirmando tem implicações enormes. Nós estamos dizendo assim, isso aqui, claro, vai sempre existir. Ninguém está dizendo que as solution shops vão desaparecer, mas vai haver irresistivelmente, se posso falar assim, uma migração para formas de cuidado, formatos de cuidado, e que vão entregar uma saúde muito boa, um cuidado muito bom para grande parte das condições médicas. Não todas, as mais complexas ficarão aqui, a doença rara ficará aqui. Mas isso, em termos de volume, é pouco comparado com as grandes demandas que os sistemas de saúde têm. Tratamento de crônicos, por exemplo, coisas desse tipo, vão migrar para cá. E aí o médico, o especialista da Solution Shop, o artesão, ele não vai mais ser tão importante como foi no passado para a massa de usuários. Isso, em algum momento mais para frente, todo esse espectro de cuidado vai migrar para redes digitais. Então, reparem que a simples aplicação dessa nossa lógica, ela vai forçar
que vão aparecer empresas que vão migrar do estereótipo usual de que boa medicina é sinônimo de solution shop, é sinônimo de artesão, vão começar a migrar, vão passar por um estágio em que nós vamos ter formatos de prestação de serviço sem especialistas, com médicos generalistas e mesmo sem médicos, né? Com outro tipo de profissional, tipo enfermeiros, tipo fisioterapeutas, alguns modelos haverá médicos, mas eles serão generalistas. Por quê? Porque o conhecimento que antes residia só aqui vai passar a estar em processos e em tecnologias que já existem. Então, isso vai acontecer e depois a marcha da evolução, da solução de problemas feita de maneira efetiva, com boa qualidade, com custo mais baixo, vai exigir a presença de redes habilitadoras que a gente já viu, digamos assim, o estágio ideal de qualquer negócio, tá? De qualquer negócio. Não é que as fábricas vão acabar, não é que as coisas físicas vão sumir, mas a economia vai migrar cada vez mais para conhecimento embutido em processos e em tecnologias. Essas tecnologias são digitais e vai acontecer. Nós não temos condição de afirmar, apesar de fazermos algumas especulações, quando exatamente vai acontecer o quê. Mas vamos examinar aqui, é uma coisa interessante. Olha só, aqui eu coloquei algumas empresas de saúde que a gente conhece, operadoras, hospitais. Essas empresas são, digamos assim, criadas, concebidas, elas operam de acordo com a lógica de sempre. Então, a boa medicina é sinônimo de bom hospital, é sinônimo de infraestrutura, é sinônimo de bom médico, de médicos especialistas dentro de estruturas que não são baratas, não permitem acesso às grandes massas da população. Essa lógica, que eu chamo de empresas mais industriais, porque tem a cabeça mais voltada para a infraestrutura e coisas físicas, incluindo a presença do especialista, né, vai sofrer uma transmutação, mantendo sempre a observação de que ninguém está afirmando que o especialista vai desaparecer, que o hospital de alta complexidade vai desaparecer. De forma nenhuma. Ele vai continuar lá. Só que nós teremos necessidade de menos dessas estruturas, porque o grosso do cuidado vai poder migrar e nós já estamos vendo acontecer isso. Uma empresa industrial ainda, o DASA, está o nome, brasileira, ela não é operadora de saúde, pelo menos não no momento em que eu gravo esse vídeo, no início de novembro de 2023, mas ela está declarando ao mercado que quer se tornar uma empresa, uma espécie de plataforma. Lá na frente, ainda não é. Eles chamam de ecossistema. Isso é, utilizar a informação que vem dos exames que faz e dos hospitais que tem, né? Essa empresa ímpar aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, é uma empresa do DASA e é uma empresa hospitalar. Eles já estão investindo hoje no processo de migração para cá. Eles não querem ser mais isso aqui só. Eles querem ter a possibilidade de utilizar informação para criar outra concepção de cuidado, que não é mais diagnosticar a doença e tratar, mas é utilizar inteligência e informação para antecipar e prevenir. Bacana, isso é interessante. Em 2019 eles fizeram esse anúncio, então em processo aqui. Qual outras empresas brasileiras têm a mesma ambição? Todas as startups que se propõem a ser operadoras, coloquei 3 aqui, Sami, Alice, Leve Saúde, são tipicamente operadoras, apesar de algumas não gostarem, não querem ser vistas como plano de saúde nem operadora. Algumas têm algumas estruturas físicas, outras têm menos, mas todas querem utilizar informação para poder entregar o cuidado médico que as pessoas precisam de acordo com o problema de cada pessoa. De novo, é um mundo completo. Estão querendo migrar para cá, onde eu estou passando o mouse.
É só olhar. Então as tendências estão... Tem várias outras startups, eu estou colocando. Não tem nenhuma empresa grande aqui ainda. O DASA, o ecossistema DASA, como eles chamam, é grande, é uma empresa que se origina na indústria diagnóstica, né? Isso são grandes redes de laboratório, como eu já falei, imagem, etc., quer migrar para cá. Essas empresas são pequenas, têm muito poucos beneficiários em comparação com os grandões. Talvez a maior aqui tenha hoje 40, 50 mil clientes, vidas, como se chama, né? As maiores têm 5 milhões, 10 milhões e até mais. Então, o caminho é árduo para as pequenas, mas a lógica deles é a lógica do futuro. Mas tem coisa mais interessante acontecendo aí. Nessa coisa de utilizar processos e tecnologia no estágio inicial para estabelecer uma entrada no mercado de saúde, estão aparecendo várias empresas, tipo Amazon, Walmart, CVS. Aqui no Brasil nós temos o Magazine Luiza entrando também de alguma maneira com produtos de saúde e outros varejistas também, né? O que esse pessoal está querendo? Em que esse pessoal é bom? Esses que eu citei aqui, esses três aqui. Eles são bons em trabalhar dados de pessoas e fazer boas entregas baseadas no conhecimento que tem do perfil, nesses casos aqui, de consumo das pessoas. Aqui é uma grande rede de farmácias, todas entrando em assistência médica, e é óbvio que o que eles querem é utilizar dado, informação, para vir para cá, para se tornarem, eventualmente, a grande plataforma que vai, ou uma das grandes, que vai, eventualmente, tomar conta do mercado de saúde em algum momento. São investimentos que têm que ser feitos. Os pequenos são pequenos, estão indo devagar. Os grandes podem ir mais depressa. O caso do DAS é um caso especial, eu já fiz um artigo, mais de um, sobre isso, já gravei vídeo sobre isso, mas vale a pena observar como é que vai ser essa evolução. Esses aqui são estrangeiros. Eu trouxe o exemplo só para vocês verem que isso não é uma tendência brasileira. Aqui no Brasil existe uma outra coisa sensacional acontecendo. É o aparecimento de várias empresas, que a gente chama de empresas de baixo custo, que não são planos de saúde, são empresas transacionais, como a gente chama, que te vendem um cartão pré-pago e você tem com esse cartão acesso a procedimentos de baixo custo, como eu já falei. Hoje dizem que estão beirando 30, 40 milhões de brasileiros que não querem depender só do SUS, mas também não tem como ter plano de saúde. Então eles entram nesse tipo de relação transacional que, se ficar no transacional, consulta baratinho, exame baratinho e tal, pode adquirir um grande volume, mas não tem futuro. Mas, se essa turma que tiver cabeça, se eles entenderem essa lógica que a gente está falando, eles vão começar a investir na grande quantidade de informações de início transacionais que eles têm, investir em inteligência de dados para poder eventualmente também vir para cá. Eu ainda não vi ninguém dizendo desses aqui, dizendo que quer vir para cá. Não vi, mas é o que eu recomendo que faça. Já falamos sobre isso em outros vídeos e nos meus artigos também. Então, esse é o grande movimento da saúde. Concordo que ficou meio confuso, mas lembra só, né? O que a gente está tentando mostrar aqui, está mostrando aqui, é essa lógica aqui, ó. É daqui onde a gente está hoje, em que tudo em saúde é solution shop, tudo é diagnosticar e tratar, prevenção não existe, antecipação de problema não existe, uma mentalidade baseada em infraestrutura física, em coisas, né? Hospitais, pessoas, especialistas, é migrar, passar por uma fase em que nós veremos, e já vemos hoje, as clínicas, por exemplo, as clínicas populares, chamadas às vezes pejorativamente populares, enfim, mas já são, que já têm sucesso, já atraem um bom público, já resolvem um certo tipo de problema, mas não com a abrangência que um plano de saúde clássico faz. Nós estamos vendo uma entrada de players importantes aqui, né? E a tendência é rapidamente migrar todo mundo para cá. Então é isso que vai acontecer em saúde. Se você é profissional de saúde, você deve entender bem isso. Médico, mesmo quem esteja estudando medicina, enfermeiro, fisioterapeuta, vai ter lugar para todo mundo nesse sistema. Nossa consultoria criou modelos que prevêem até um certo desdobramento para isso no tempo.
acreditamos que por volta de 2030 isso aí vai estar estabelecido, esse espectro que eu mostrei para vocês vai estar povoado. Nós vamos ter alta complexidade, óbvio, isso não vai sumir. Nós vamos ter solution shops, vamos ter muita coisa de cadeia de valor agregado e vamos ter já as manifestações das grandes plataformas que serão as donas disso daí em algum momento. Então, 2 recados. Entra no site clementenobrega.com.br/aula e se informe sobre o curso que eu estou começando a dar, sobre o que cobre, é baseado nessa lógica que está aí, inovação disruptiva, tem a ver com essa lógica da Solution Shop para a rede habilitadora, que eu mostrei em outros setores. A gente vai ver muita coisa interessante sobre isso. Então, clementenobrega.com.br/aula, tá? Isso é uma. Outra coisa, antes de sair, vai lá, clica para se inscrever nesse site aqui, no nosso canal aqui do YouTube, dá um like no vídeo e aguarda, porque os próximos vídeos serão mais bacanas ainda. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima!